Na aula de hoje, iremos estudar propriedades de sistemas. A primeira propriedade que iremos estudar é se o sistema é sem memória. Um sistema é dito sem memória, ou seja, um sistema estático, se a saída num determinado instante de tempo, t igual a t0, depende apenas da entrada do sistema no mesmo instante de tempo, t igual a t0. Vamos escrever isso aqui matematicamente. Temos aqui a saída em um determinado instante de tempo depende apenas da entrada no mesmo instante de tempo, t igual a t0. Isso é válido tanto para tempo contínuo como para tempo discreto. É a mesma coisa, a mesma propriedade, mesma definição. Os resistores, em princípio, não armazenam energia e são, portanto, sistemas sem memória. Ou seja, se eu tenho um resistor, se eu estou alimentando um resistor com a tensão, eu vou ter, com a tensão com a fonte externa, eu vou ter uma tensão em cima dele. Se eu corto a alimentação, esse resistor, a tensão vai ser igual a zero. Ele não armazena nenhuma informação. Então, nesse caso, eu falo que esse elemento, o resistor, ele é sem memória. Os sistemas que não obedecem essa regra são chamados sistemas com memória ou sistemas dinâmicos. Os capacitores e indutores armazenam energia e são, portanto, sistemas com memória. Se eu alimento esses elementos, um indutor ou então um capacitor, ele armazena energia. Se eu corto a alimentação deles, eles, mesmo sem uma excitação nesses elementos, eles continuam com energia armazenada. Se tem alguma coisa armazenada, eles têm, a gente fala que eles são sistemas com memória. Dados os sistemas abaixo, verificar se os mesmos são sem memória. Então nós vamos estudar alguns sistemas e temos que informar se esses sistemas são sem memória. Então o primeiro sistema nós vamos estudar é um sistema chamado de squatter, né? Que eu tentei traduzir isso aqui para quadrado, mas enfim. Esse sistema, a saída desse sistema é o quadrado da entrada. Então podemos representar esse sistema através dessa notação matemática, tanto elevado para o sistema de tempo contínuo, como para tempo discreto. Então a saída do sistema é igual à entrada do sistema elevado ao quadrado. Podemos representar isso através de um diagrama de blocos, onde eu tenho a entrada, tenho um sistema, e tem a minha saída. Na minha saída eu vou ter a entrada elevada ao quadrado. Então eu quero saber se esse sistema ele é um sistema sem memória. Então para a gente responder essa pergunta eu vou ter que aplicar a definição. A definição fala que a saída em um determinado instante de tempo depende apenas da entrada no mesmo instante de tempo. Por exemplo, t igual a t0. Então, eu vou pegar o meu sistema, eu vou pegar a minha saída no intervalo de tempo t igual a t0 e vou ver, né, se a minha saída no tempo igual a t0 ela depende apenas da entrada no mesmo intervalo de tempo. E a gente pode observar que sim, né, que é um sistema sem memória, né, que a minha saída num determinado intervalo de tempo, tempo igual a t0, depende da entrada no mesmo intervalo de tempo. Eu até coloquei uma observação aqui, ó, a saída ou o quadrado do sinal em qualquer tempo depende somente do valor do sinal de entrada naquele tempo.
Então, isso aqui é um sistema sem memória. O próximo sistema que nós vamos estudar é o integrador. O integrador, a saída desse sistema, a saída é integral da entrada. Matematicamente, podemos representar aqui, né, que a saída do meu sistema é igual à integral de menos infinito até um tempo t do meu sinal de entrada. Aqui o sinal de entrada está elevado ao quadrado, o sinal de entrada é elevado ao quadrado. Representando isso em diagrama de blocos, eu tenho aqui a minha entrada, x de t, tenho meu sistema que realiza a integral de menos infinito até t e tem a minha saída. Aplicando a definição, para saber se o sistema é sem memória, eu tenho que a saída em um determinado instante de tempo, por exemplo, tempo igual a t0, depende apenas da entrada no mesmo instante de tempo. Então, a minha entrada aqui no mesmo instante de tempo, eu coloquei, em vez de t, eu coloquei aqui t0. Então, nós podemos observar que a saída y para tempo igual a t0, ela não depende da entrada para o tempo t0. Ela vai depender da entrada para o tempo igual a t0 e também ele vai fazer esse sistema vai fazer a soma de valores anteriores ao valor de t0, porque esse sistema ele faz a integral de menos infinito até o t0. Então ele vai pegar outros valores que não sejam a entrada no tempo igual a t0. Então esse sistema aqui é um sistema sem memória. Ele é um sistema sem memória? Não, ele não é um sistema sem memória. Ele é um sistema com memória, porque ele está levando em consideração valores anteriores ao valor de t0. Nós temos aqui agora um sistema que eu chamo de unidade de atraso. Esse sistema, a saída é o sinal de entrada atrasado de uma unidade. Então, a minha saída vai ser igual à minha entrada atrasado de uma unidade. Representei ele aqui através de um diagrama de blocos, para ficar mais fácil para a gente enxergar. Vou aplicar a definição. A definição fala que a saída em um determinado instante de tempo, um sistema discreto, n igual a n0, depende apenas da entrada no mesmo instante de tempo. Então, n é igual a n0. Então, vou pegar o meu sistema e vou considerar o meu tempo, minha saída, vou considerar o tempo igual a n0. E a minha saída, ela tem que depender da entrada tem que depender da entrada no mesmo instante de tempo. Então, eu coloquei aqui o instante de tempo, vai ser n, x é igual a n0 menos 1. Nós podemos observar que esse sistema aqui, a saída, ela só não depende apenas da entrada no mesmo instante de tempo, porque aqui o instante de tempo é n0 e aqui o instante de tempo da minha entrada é n0 menos 1. Então, o sinal aqui está atrasado. Então, esse tipo de sistema é um sistema com memória. Ele está levando em consideração uma informação, um sinal, né, anterior ao tempo n0. A próxima propriedade é invertibilidade. Dado um sistema, existe somente uma entrada que pode ter causado a saída. Então, eu tenho um sistema aqui embaixo. Esse sistema, eu tenho uma saída y1. Quem causou essa saída y1 foi essa entrada x1. Não tem como eu ter uma outra entrada, por exemplo, um x2, que vai causar a saída y1. Então, sempre eu vou ter uma saída vai ser causada por uma
entrada específica. Invertibilidade significa que, dada uma saída de um sistema, se você descobrir qual o sinal que temos na entrada, então o sistema é invertível. Então vamos fazer um exemplo aqui. Dado o sistema abaixo, verificar se o mesmo é inversível ou invertível. Eu tenho esse gráfico aqui, né? Eu tenho que a saída em função da entrada, e a minha saída é igual a minha entrada elevado ao quadrado. Representei esse sistema através de um diagrama de blocos. Nós já vimos esse sistema anteriormente, que é o squatter. O sistema ele é invertível se temos um sinal na saída do sistema e você ou a gente consegue descobrir qual é o sinal de entrada. Vou considerar que o meu sinal de saída, né, o meu y de t é igual a 9. Se meu y de t é igual a 9, se meu y de t é igual a 9, o meu x de t, a minha entrada, ele pode ter dois valores. Pode ter um valor igual a 3, 3 elevado ao quadrado é 9, e também a minha entrada pode ser igual a menos 3. Menos 3 elevado ao quadrado vai ser igual a 9. Então eu não tenho como descobrir qual que é o valor que deu origem à minha saída. Então nesse caso o meu sistema é não invertível. Se eu soubesse qual que era o valor que deu origem ao 9, né, aí o meu sistema seria invertível ou inversível. A próxima propriedade é a causalidade. Um sistema é dito causal se a saída em um determinado instante de tempo depende somente de valores presentes e ou dos valores passados, da entrada ou da saída. Caso contrário, o sistema é não causal. Sistemas causais podem ser também chamados de não antecipativos. Eles são chamados de sistemas causais são chamados de sistemas não antecipativos porque eles consideram somente valores passados e também o valor presente que você está analisando. Ele não considera valores futuros. Então, por isso que esses sistemas são chamados de sistemas não antecipativos. Vamos ver um exemplo aqui, o exemplo 1. Dado o sistema abaixo, verificar se o mesmo é causal. Então, eu tenho que a saída do meu sistema vai ser igual a 1/3 vezes o sinal de entrada, x de n, mais o sinal de entrada atrasado de uma posição, mais o sinal de entrada adiantado de uma posição em relação ao sinal n. Para a gente resolver esse problema, eu representei o sistema graficamente aqui através do diagrama de blocos. Eu tenho a entrada e tenho a saída do sistema. Podemos observar que esse sistema é um sistema de média móvel, né? Que tem um valor central, eu pego um valor anterior e um valor posterior ao valor central. Então, para o sistema ser causal, a minha saída para um determinado instante de tempo, que eu chamei ele de n0, ele não pode depender de valores futuros, somente de valores passados e de valores presentes. Então, substituindo o n0 aqui, eu vou ter 1/3 vezes x de n0 menos 1 mais x de n0 mais x de n0 mais 1. Já aqui a gente bate o olho aqui, a gente já vê que esse sistema está dependendo de valores futuros, de x de n0 mais 1. Podemos entender também esse exemplo graficamente aqui. Ó. Eu tenho a minha saída e considerei a minha saída no intervalo
de tempo qualquer, um instante de tempo qualquer. Vou chamar esse instante de tempo igual a de n0. Então, a minha saída aqui nesse instante n0 vai ser igual a entrada no instante n0 mais a minha entrada no instante n0 mais 1 e a minha entrada no instante n0 menos 1. Vou somar esses valores e vou dividir por 3. Né? A gente vê aqui que ele está dependendo do valor futuro. Né? Um valor futuro, valor acima de n0. Então, por isso que eu posso falar que o sistema ele é um sistema não causal. Já tem esse exemplo 2, dado o sistema abaixo, verificar se o mesmo é causal. Eu tenho um sistema y de n, vai ser 1/3 vezes x de n menos 2, x de n menos 1, mais x de n. Representar, isso aqui também é uma média móvel. Então, para eu saber se o sistema ele é causal, eu vou pegar a minha saída num instante de tempo qualquer, chamei de esse instante de tempo qualquer de n0. Essa saída num instante de tempo n0, ele não pode depender de valores futuros, tem que depender somente de valores passados a n0, ou então o valor igual a n0. Então, vou ter 1/3 vezes x de n0 menos 2 mais x de n0 menos 1 mais x de n0. Podemos observar aqui que não está dependendo, a saída do sistema não depende de valor futuro nenhum. Então, a gente conclui que isso aqui é um sistema causal. Podemos interpretar isso aqui também graficamente. Eu tenho a saída do sistema, a saída desse sistema no instante de tempo qualquer, n0, ele vai ser igual a minha entrada no instante n0, a minha entrada no instante n0 menos 1, n0 menos 2, isso multiplicado por 1/3, eu vou ter a minha resposta aqui, que vai ser a resposta do meu sistema para y igual a n0. Podemos observar que a minha saída no tempo igual a n0, intervalo igual a n0, não depende de valores futuros a n0. Então, meu sistema aqui é um sistema causal. Bom, na próxima videoaula nós iremos acabar de estudar essa parte de propriedade de sistemas. Espero vocês na próxima videoaula para a gente fechar esse assunto. Obrigado.